Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que você tenha iniciado a semana com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trabalhar com vocês hoje um pouquinho da história de Jacó contada lá em Êxodo. Você tem desde o capítulo 30, vai até o 33, 34, algumas histórias interessantes de Jacó. E uma das que eu mais gosto, que eu mais admiro, é quando Jacó luta com Deus e transpõe o Vale de Jaboque. E é interessante essa passagem, porque ela nos ensina, através dessa narrativa, que Deus jamais abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua vida. Quando nós vemos no exemplo de Jacó, lutando com Deus lá no Vale de Jaboque, a gente tem a certeza de que Deus não abandona a ninguém. Nós não podemos sentir-nos desabandonados por aquilo que muitas vezes acontece ao nosso redor, pelas nossas circunstâncias. O amor incondicional e irresistível de Deus pode ser visto de forma sublime na vida de Jacó. O Deus que elege é o mesmo que chama, justifica, glorifica. Tudo provém de Deus. Não somos salvos por mérito, mas por graça. E algumas verdades podem ser destacadas na história de Jacó. Principalmente quando Jacó, a história toda dele, né? Não ficando apenas nessa do Vale de Jaboque. Mas essas histórias podem ser destacadas, essas verdades, essas lições podem ser destacadas na intervenção de Deus na vida de Jacó. Primeira delas, Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Jacó tinha mentido para o pai, enganado seu irmão, mas não havia conseguido apagar as chamas da sua própria consciência culpada. Isso muitas vezes acontece conosco também. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial vivido por Jacó. A sua crise com Esaú, seu irmão, ainda estava acesa no coração. Depois de 20 anos ele está de volta. E agora ele precisa encontrar-se com Esaú. O medo lhe vem ao coração. A culpa o assola. Ele que viver a vida fugindo precisa agora enfrentar a situação, dar de cara com Esaú. Ele não pode fugir de si mesmo e nem mais também de Esaú. E por isso fica só. Ele tem que olhar no espelho da sua própria alma e contemplar de fato quem ele é. Ele é um enganador, um suplantador, alguém que não tinha caráter, tentava ter reputação, mas não tinha caráter. Então Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Às vezes é isso que acontece conosco também. Deus vai nos confrontar na hora mais difícil da nossa angústia, nas maiores adversidades da nossa vida, nos momentos mais críticos. Mas se lembre disso, que Deus não abre mão da sua vida e que Deus nos confronta, na maioria das vezes, no deserto árido, na hora da nossa maior angústia, de maiores medos, de maiores dúvidas. Então pense nisso. Deus não abre mão da sua vida. Deus vai te confrontar como Jacó na hora da sua maior angústia. Segunda lição que nós aprendemos, aí sim, fala claramente da luta de Jacó com Deus no Vale de Jaboque, é que Deus luta com Jacó. Como muitas vezes nós permitimos isso também, né? Às vezes pela nossa desobediência. Deus quer transformar Jacó, como quer transformar a mim, a você, a todos nós. Deus não abre mão da sua vida. Deus, ele sempre vai tomar a iniciativa, porque dificilmente nós tomamos a iniciativa. Ele começa a luta, o encontro de Jacó com Deus não pode ser mais adiado. Às vezes é isso que você esteja enfrentando também. Talvez chegou o momento de você falar: Senhor, eu não tenho mais condições. Eu quero viver pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero
confiar mais em Ti, eu quero depender mais do Senhor. Me ajuda. E daí vem a luta de Jacó com Deus, de Deus lutando com Jacó. Ter as bênçãos de Deus somente não é suficiente. Jacó que precisava ter uma experiência pessoal, profunda com o próprio Deus, mas é Deus quem toma a iniciativa. Deus vem ao nosso encontro. Deus, de igual modo, não desiste de você, meu irmão, minha irmã. Hoje você precisa atravessar o seu Jaboque. Deus está no seu encalço. Deus está te perseguindo para o bem. Ele não abre mão da sua vida, Ele ama você, Ele tem investido em você, Ele tem abençoado a sua vida, Ele tem caminhado com você, tem te livrado, Ele tem te abençoado, tem te guardado, tem te protegido. Glórias a Deus por isso. Mas agora Ele quer o seu coração. Se preciso for, o Deus que vem ao nosso encontro vai lutar com você até conquistar o seu coração. Porque Ele não pode abrir mão do direito de ter você. Você é dele, eu sou dele, nós somos dele. E aqueles que são dele vão ser confrontados na hora da sua maior angústia, vão lutar como Jacó lutou com Deus. Em terceiro e último lugar, Deus não desiste de Jacó a despeito da sua resistência. Fica claro para nós, meus irmãos, que todos nós somos resistentes à ação do Espírito na nossa vida, à ação da palavra de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós queremos deixar de lado aquilo que Deus deseja de nós. Nós temos uma missão, um propósito, nós já falamos aqui durante esse tempo, e nós precisamos cumprir esse propósito, essa causa, essa missão em relação ao projeto de Deus, ao projeto do reino de Deus. Então Jacó lutou a noite toda. Ele não queria ceder, ele não queria entregar os pontos, ele mediu força com força, poder com poder, destreza com destreza. E Jacó era um caso difícil, coração duro, empedernido, um homem difícil de se render. Mas o que é mais interessante, meus irmãos, o Deus que vem ao nosso encontro não abandonou Jacó por isso. O mesmo Deus que vinha abençoando Jacó a vida toda, agora luta com ele a noite toda. Deus tem lutado com você também. Deus tem colocado intercessores no seu caminho. Ele tem colocado pregadores diante de você, pastores, mestres, amigos, irmãos, ou amigos mais chegados que irmãos. Você tem muitas vezes escutado as bênçãos de Deus, a voz de Deus, visto as bênçãos de Deus e escutado a voz de Deus. Então, nesse sentido, lembre-se daquele texto, quando Moisés escreve: não endureçais os vossos corações como lá em Meribá. Às vezes nós somos que nem Jacó, que nem o povo de Israel. Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Deus deixou Jacó aleijado para que ele fosse condenado por toda a eternidade. Que ele não fosse condenado para toda a eternidade, mas que ele ficasse com a marca de Deus no seu corpo. Deus foi as últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou um método radical. É aquela ideia que sempre nós ouvimos, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. A vocação de Deus é irrevogável. A sua graça é irresistível. Deus empregará todos os meios para ir ao teu encontro e salvar você. Deus, Ele vai quebrantar o seu coração para que você se humilhe, para que você se arrependa. Ele faz tremer o deserto, Ele despedaça os cedros do Líbano. Ele quebra as nossas resistências. Deus, às vezes, usa uma enfermidade, um acidente, uma perda significativa. Deus, porém, jamais desiste de salvar aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não abre mão da sua vida. Nesse sentido, aprendemos 3 lições nesse dia. Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia, o que acontece muitas vezes conosco também. Deus luta com Jacó e muitas vezes nós lutamos com Deus pela nossa resistência. E Deus
não desiste de Jacó e nem de nós, a despeito das nossas resistências. Então, nesse dia, eu queria deixar uma aplicação para o seu coração. Jacó lutou com Deus a noite toda e Deus o abençoou e trouxe para si. Mas nós podemos sofrer as consequências das nossas escolhas e da nossa resistência. Eu brinco muitas vezes, que já devo ter dito isso na igreja, que Jacó lutou com Deus, mas saiu com a perninha quebrada, né? Com a coxa lá. Entrou de maneira de nariz empinado e saiu manco. Saiu como um deficiente físico. Não espere que Deus faça isso com você. Faça que Deus te ame, que chegue até você e quebre todas as resistências pelo amor de Jesus e pela paz que Cristo Jesus coloca no seu coração, pela ação do Espírito. Abra o seu coração e saiba que Deus cuida de você. Ele te ama, Ele quer você no reino de Deus, fazendo a sua obra, fazendo as coisas para o seu reino. Pense nisso. Um grande beijo, um grande abraço virtual a todos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e pedimos, Pai, que o Senhor não desista de nós. Jamais, Pai. Como o Senhor não desistiu de Jacó, que o Senhor não desista de nós. Porque às vezes, Pai, nós também somos resistentes, queremos lutar contigo. E quantas vezes, Pai, nós, como Jacó também, somos confrontados na hora da nossa maior angústia, do nosso medo, das nossas maiores dúvidas. Abençoe o teu povo, Pai, para que não haja resistência ao Espírito Santo de Deus. Que Ele molde o nosso coração, que o nosso coração possa ser uma terra boa, para que cresçam vidas no nosso meio, que nós possamos atingir o coração das pessoas, como Deus atingiu o coração de Jacó. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus traga um renovo aí para esse início de semana e que te abençoe, que abençoe você e a sua família. Grande beijo para você, em nome de Jesus.